muito feliz pela oportunidade que Deus está nos dando de estarmos juntos para sermos fortalecidos, né? Pelo aprendizado, pelo conhecimento. Percebam que estamos cada vez mais mergulhando no conhecimento da palavra de Deus. Nós sentimos, pelas palavras, uma certa ansiedade, mas a igreja, Papai do Céu diz para a igreja: não andeis ansiosos. Amém? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele enfrentou dificuldades, enfrentou contrários. Ele não teve vida fácil. José não teve vida fácil quando se encontrava na prisão. Paulo não teve vida fácil. E nós conhecemos o versículo que vem nos ensinar que quando somos fracos, aí é que somos fortes, né? Somos fortalecidos pelo poder de Deus, porque Ele se torna mais poderoso na nossa fraqueza. Então, de repente, o momento que você pode estar se achando inseguro, não vê tão boas perspectivas, é aquele momento que deve estar mais agindo na sua vida. Amém, igreja? Amém. Nós hoje vamos mergulhar, aprender mais no livro, na carta aos Efésios. E percebam, irmãos, eu gosto de, nesses cultos de ensino, sempre motivar vocês, para vocês saberem, perceberem a importância do ensinamento. E estudando e preparando esse material, eu fui o primeiro a estar pertinho de Jesus, certo? Mas eu fiquei surpreso quantos versículos tem falando de o nosso Senhor Jesus ensinando. Amém? Amém. Então, para a gente ser motivado e saber a importância, perceber a importância do culto de ensino, em João 5,39, Papai do Céu nos diz: examinai as Escrituras. Examinar, ler, pesquisar, buscar, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quem testifica do nosso Senhor Jesus Cristo, quem testifica de Deus e do Espírito Santo, onde nós vamos encontrar a vida eterna são nas Escrituras. E Papai do Céu está pedindo para nós examinarmos as Escrituras. E é isso que estamos fazendo. E é aquele momento que você pode dizer, cheio de alegria, de satisfação, que está no centro da vontade de Deus. Porque Ele pediu para examinar as Escrituras, e é isso que estamos fazendo. Amém? Romanos 1,28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Esse versículo é muito forte, porque quando o homem despreza o conhecimento de Deus, na mente dele vai povoar coisas que vão levá-lo a comportamentos reprováveis para praticarem o que não devem. E esse versículo, ele fala muito da nossa atualidade, fala muito das tendências da nossa cultura, do mundo atual, porque desprezando o homem, o conhecimento de Deus, a mente dele vai ser povoada, vai ser preenchida com as coisas da cultura, das redes sociais, e aí nós teremos um mundo cada vez mais estranho, o mundo caminhando para as coisas caóticas,
Amém? Em Marcos 1, 14, 49, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Onde Jesus diz que estava todo dia ensinando no templo. Depois, em Mateus 4, 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Depois, em Mateus 11, 1, e aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali. Ele tinha acabado de dar instruções aos discípulos. E o que ele foi fazer? Ele partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Marcos 6,6. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Parece que Jesus ensinar para ele é como fosse respirar. Ele sabia da necessidade das pessoas de conhecimento. E Jesus, tantos versículos maravilhosos aqui, Marcos 6,6 e Marcos 6,34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão reuniu-se em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Jesus tinha por costume ensinar. E por quê? Porque ele sabia que as pessoas precisavam. Como é que você vai ter intimidade com uma pessoa que você não conhece? Eu preciso conhecer Deus, a vontade dele, as expectativas dele na minha vida, o que é que ele acha que eu não devo fazer. Eu tenho que conhecer Jesus Cristo. E quando eu conheço, eu me sinto fortalecido, porque as ciladas, as setas, as estratégias do Satanás, elas não vão me alcançar. Aleluia, Deus. E por que não vai alcançar? Porque ele tentou alcançar Jesus, e Jesus sempre foi baseado na palavra, dizendo: também está escrito, e a palavra protegia Jesus. Imagine se Jesus não tem esse conhecimento, não é? E é isso que nós precisamos também. Nós precisamos ter atenção ao que Jesus pede para sermos humildes. Porque em 1 Coríntios capítulo 8, na parte 1, diz assim: olha, o conhecimento incha, mas o amor constrói. Então, nós temos que estar alerta, porque nós não vamos querer conhecer profundamente da Bíblia para sermos inchados, sermos arrogantes, sermos melhor que os outros, mas sim para caminharmos no centro da vontade do nosso Pai Celestial. Amém? Vejam, às vezes a pessoa tem tanta boa vontade, busca tanto, é tanto cheio de entusiasmo, mas está fazendo de uma maneira errada, e Deus provavelmente ele vai considerar isso, mas porque não conhece. Vejam esse versículo aqui, em Romanos 10:2. Pois posso testificar que eles são zelosos por Deus. As pessoas eram zelosas, cuidadosas, buscavam Deus, mas seu zelo não é baseado no conhecimento. E Provérbios 19:2: não é bom ter zelo sem ter conhecimento, nem ser apressado e perder o caminho. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos sim ser alimentados
porque a palavra que é a nossa rocha, a palavra que nos guia, e hoje nós estamos mergulhando na carta aos Efésios. Começa quando eu estiver falando, você tentar se transportar para lá, para aquele tempo. Efésios, lá a cultura naquela época era greco-romana, era dos gregos e dos romanos. O romano dominava todo o mundo praticamente naquela área, estava sob o poder, sob o jugo dos romanos. Mas também tinha os gregos. Então, lá na cidade de Efésios tinha um porto e era uma cidade muito movimentada. Ela tinha muitos deuses. Tem uma deusa chamada Artemis. É isso mesmo, uma deusa chamada Artemis, e havia muita idolatria. Imagine, minha gente, que naquela época o Império Romano ele perseguia a igreja como hoje a igreja é perseguida. Só que aquela perseguição era temporária e dependia do imperador que estava assumindo lá. Uma vez, em um momento, a perseguição era maior, outra vez a perseguição era menor, porque os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, eles eram perseguidos na cidade de Éfeso. É porque o cristianismo ele estava evoluindo, estava crescendo naquela área. E os romanos, eles permitiam que houvessem adoração a diferentes deuses. Eles eram politeístas, poli de muitos deuses, então podia haver muitos deuses ali. Mas eles permitiam isto desde que as pessoas respeitassem e dessem mais honra ao culto ao imperador e que não causassem problemas, distúrbios sociais por conta de religião. O que aconteceu? Os cristãos chegaram e disseram que o Deus dele era único, só era Deus. E aí eles queriam obrigar que os cristãos prestassem culto ao Deus do império, do imperador. E aí eles foram perseguidos porque eles estavam fugindo e desobedecendo uma regra que os romanos determinavam. Mas eles deixavam, podia ter 200, 300 religiões que eles não estavam nem aí. Havia muito sincretismo religioso e naquela época, pessoal, já a cultura era tão forte com filosofias, anfiteatros, tantas coisas que a gente pensa que, como aconteceu muito tempo atrás, nós que hoje somos mais aculturados, que temos mais cultura. Mas não é assim não, eles já eram muito cultos naquela época, muitas questões de filosofia e todas essas coisas. Agora que a gente já tem uma ideia de como era mais ou menos lá por Éfeso, qual o propósito dessa carta que Paulo escreveu? Paulo escreveu essa carta para instruir e edificar. O principal propósito da carta aos Efésios é instruir e edificar crentes na cidade de Éfeso. E por extensão, todos os crentes que forem ler a carta sobre questões teológicas e práticas. Paulo desejava fortalecer a fé e o entendimento dos crentes em relação à sua identidade em Cristo e ao propósito da igreja. Prestem atenção, meus irmãos. Qual é o foco maior de Paulo com essa carta? Fortalecer a fé e o entendimento dos crentes em relação à sua identidade em Cristo. Aí quando você associa isso à informação que eu passei, que lá era politeísta, que tinha muitos deuses e muitas religiões, essas coisas,
Imagine que as pessoas podiam ficar mudando de adoração de um Deus para outro. Está entendendo? E a preocupação de Paulo: não, eu tenho que fortalecer eles na fé, e para que eles entendam que eles têm uma identidade com Jesus Cristo, amém? E ao propósito da igreja também. Então, o primeiro ponto da carta é para instruir e edificar, dizendo assim: tu és de Cristo, há muitos deuses, há muita confusão religiosa aí, mas tu estás em Cristo, fica firme nessa fé em Cristo, amém? A carta vai enfatizar a importância da unidade da igreja, tanto entre judeus e gentios convertidos, entre os membros da comunidade cristã em geral. Paulo ensina que todos os crentes estão unidos em Cristo, formando um corpo, e isso deve ser vivido em amor e harmonia. Então, nós vemos hoje desarmonias, intrigas, disse-me-disse no meio religioso, mas Paulo naquela época já instruía as pessoas a viver em amor e em harmonia, amém? Outro desejo de Paulo na carta é revelar o ministério de Deus. Paulo descreve que parte do seu propósito é revelar o mistério de Deus, que foi anteriormente oculto. Esse ministério inclui o plano de Deus de reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. A carta, ela foi endereçada às pessoas de Éfeso, ou seja, aos crentes daquela cidade, que era uma cidade importante no mundo antigo. No entanto, o tom da carta, a maneira que ele escreve, sugere que Paulo pretendia que ela fosse lida por várias igrejas na região, tornando os seus ensinamentos aplicáveis a um público mais amplo. Então, assim, Paulo não escreveu especificamente só para Éfeso, não. Amém? Amém. Então, os temas que vão ser abordados quando vocês estiverem lendo a carta, Deus vai ajudar para estar chegando na mente de vocês. Unidade da igreja. Paulo enfatiza a importância da unidade da igreja, e ele exorta os crentes a perseverar na unidade do Espírito, através da paz e do amor mútuo. Amém? Imagine se nós viermos para cá sempre com o espírito desarmado, sempre com a vontade de edificar o irmão, cegando mais para os defeitos que cada um tem o seu e orando para que aquela pessoa seja edificada. Esse é o Espírito. Então, unidade da igreja, a graça de Deus. Paulo destaca a graça de Deus como base da salvação. Enfatiza que a salvação é um dom gratuito de Deus e não resultado de obras humanas. Então, esse ensinamento, ele é muito importante para que nós tenhamos consciência que nós somos salvos pela graça. E é um dom gratuito de Deus e não por conta de obras humanas. A nossa identidade como crentes em Cristo. Paulo vai explicar a identidade dos crentes como filhos de Deus, escolhidos e predestinados para a salvação em Cristo. Amém? Ministério dos apóstolos e líderes da igreja. Paulo descreve os líderes da igreja como os dons de Cristo para que a igreja discute os papéis e responsabilidades dele na edificação do corpo de Cristo. Depois, Paulo vai falar sobre a luta espiritual. Paulo fala sobre a luta espiritual dos crentes contra as forças da treva
e enfatiza a importância de usar a armadura de Deus para resistir ao inimigo. Eu acho que vocês conseguem até lembrar daquela passagem de Efésios 6:10, né? Amém, Jesus. Paulo também vai ensinar sobre a ética cristã. Naquela época já precisava de ética. Paulo apresenta uma série de orientações sobre como os cristãos devem viver de maneira santa e exemplar, evitando práticas pecaminosas. Paulo também fala que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo usa a metáfora do corpo para descrever a relação entre os crentes e Cristo, enfatizando a interdependência e a importância de cada membro do corpo. Paulo também vai ensinar sobre a oração. O apóstolo ele exorta a nós crentes a orar constantemente e a intercederem uns pelos outros. Já foi falado muito aqui de oração e com certeza eu tenho confiança que a oração dos nossos irmãos não são egoístas e estamos uns intercedendo pelos outros. Mas Paulo também vai falar do nosso testemunho cristão. Paulo incentiva nós crentes a vivermos de uma maneira sábia e a aproveitar as oportunidades para compartilhar o Evangelho com os não crentes. Veja, isso é tão importante porque um cristão indiferente, um cristão que não está nem aí para a situação espiritual do outro, ele está fora da vontade de Jesus. Porque eu não posso ver uma vida se perdendo, eu não posso ver um espírito sendo destruído e eu ficar indiferente àquilo. Então, Paulo incentiva os crentes a viverem de uma maneira sábia e aproveitarem qualquer oportunidade para compartilhar o Evangelho. Glória a Deus. Quando a gente lê a carta só por ler, sem fazer um estudo específico, a gente não percebe que ele está falando tanta coisa, né? É verdade. Olha, unidade da igreja, a graça de Deus, somos salvos pela graça, a nossa identidade como crente em Cristo, o ministério dos apóstolos e líderes da igreja, a nossa luta espiritual, como lá em Efésios 6:10, relações familiares, que vai falar a relação dos maridos com as esposas, no casamento, todas essas coisas. A ética cristã nos chamando para viver uma vida santa e exemplar, fugindo de práticas pecaminosas. Então, quando a gente escuta uma frase dessa, a gente vai ter que se esforçar para fugir do que é pecaminoso. Depois ele vai falar da igreja como corpo de Cristo, vai falar da importância da oração intercessória e depois vai falar do testemunho cristão, pedindo para sermos éticos e não perdermos uma oportunidade de falar da palavra de Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Esse tipo de informação que vai chegando para a gente faz a gente olhar para a carta de uma maneira diferente. É como se você entrasse em algum lugar já sabendo o que vai procurar. E isso vai engrandecer muito o nosso aprendizado espiritual, a nossa prosperidade espiritual quando voltarmos à carta aos Efésios. Mas você sabia que em textos existem palavras-chave? Se você não perceber a palavra-chave, você vai ter mais dificuldade de interpretar. Mas se você identificar as palavras-chave, você vai ter mais fácil de se situar no texto. E a carta aos Efésios, veja, eu vou falar agora algumas palavras-chave e você vai dizer, poxa, que coisa interessante, eu gostei muito disso. Veja, palavras-chave na carta aos Efésios: a graça. Então, quando você vir falar da carta aos Efésios, você sabe que lá vai estar falando sobre a graça de Deus. Dizendo que nós somos salvos pela graça. Amém?
Aí depois, você vai lembrar que a carta dos Efésios nos exorta a termos unidade. Graça, unidade. Enfatiza a importância da unidade da igreja e entre os membros. E a carta aos Efésios, ele também chama muita atenção para Cristo. Cristo é o centro da fé cristã. Amém? Amém. Mas também nós vamos encontrar a redenção dessa carta. A carta fala sobre a redenção por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue dele. A carta também faz referência à igreja, refere-se à comunidade de crentes e ao corpo de Cristo. Fala de uma coisa que é muito conhecida das pessoas, né, que é a armadura espiritual, né, de Efésios 6:10. Mas também fala de amor. A carta fala sobre o amor de Cristo e exorta os crentes a amarem uns aos outros. Também nos indica para andarmos em fé. A fé em Cristo é um tema importante na carta. Fala sobre oração, que nós vimos que pede para estarmos intercedendo em oração. Vai falar sobre o marido e as esposas. Você quer trazer alguma mensagem referente à relação do marido com a esposa? Você sabe que lá em Efésios você vai encontrar. Fala sobre paz. Paulo fala sobre a paz que vem por meio de Cristo. Amém? Fala sobre sabedoria. Encoraja os crentes a viverem em sabedoria, com ética e não perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Fala sobre testemunho. Exortam os crentes a serem testemunhos de Cristo pela sua vida. União dos judeus e gentios, né? Porque os judeus eram o povo que inicialmente o evangelho foi pregado, mas depois alcançou aos gentios. Fala sobre o mistério de Deus. Refere-se ao plano de vida revelado aos crentes. E o poder de Deus. A carta enfatiza o poder de Deus em ação na vida do crente. Então, quando eu olho, quando eu me debruço na carta aos Efésios, eu sei que eu vou ser edificado para conhecer mais sobre a graça, sobre a unidade entre os irmãos, sobre Cristo, sobre a redenção que nós alcançamos através de Deus e Jesus, sobre a estrutura da igreja, sobre a armadura espiritual que precisamos ter, sobre amor, sobre fé, sobre oração, sobre relacionamento marido e esposa, sobre paz, sobre sabedoria, sobre o testemunho que eu preciso dar, sobre o poder de Deus. Amém? Poderoso, poderoso mais. O versículo chave é como se fosse o mais importante, assim, todos os versículos são importantes, mas tem um versículo que se destaca em concordância com o propósito principal da carta. E o versículo chave da carta aos Efésios é esse aqui, ó. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Efésios 2, 8 e 9, amém? Esse é o versículo principal. Agora, quais são os versículos que impactam mais na nossa vida, que são mais destacados na carta aos Efésios? 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo. Vejam como isso é lindo. Nós somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo. Mas para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso é um versículo poderoso, é um versículo de ensino. Deus preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nela. Nós somos feituras de Deus,
e estamos atrelados a Deus através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não viemos ser cristãos por nada. Nós temos que saber que temos esta missão de praticar boas obras, conforme a palavra de Deus, que Deus já preparou e já deixou escrito nas Escrituras Sagradas, para que nós andássemos nela. Então, não dá para ser cristão demente, não dá para ser cristão que está morno ali. Nós temos que descobrir quais são as boas obras, porque Deus, Ele já preparou para que nós andássemos nessas boas obras. Amém? Amém. Glória a Deus. Efésios 4, de 4 a 6, ele vai dizer assim, ó: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse versículo é tão poderoso para quem acha que é num nada dentro da igreja, né? Meu Deus. Você percebeu o que Deus está dizendo? Deus é um só Pai e age por meio de todos e está em todos. Aleluia, Deus. Vamos sair daqui fortalecido, nunca nos sentindo menor. Deus é o Pai de todos, Deus age por meio de todos. Glória a Deus. E Deus está em todos. Amém? Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Deus pede aqui para seguirmos a verdade em amor e para crescermos em nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo é muito poderoso. Esse versículo, se um homem colocar esse versículo, refletir e começar a querer se mover baseado nesses versículos, tudo vai mudar no lar dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas ele vai dizer também às mulheres, já no Efésios 5, 22 e 23, as mulheres devem ser submissas ao seu próprio esposo, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 6,10, que nós já conhecemos bastante. Nos demais, fortalecei-vos no Senhor. Então a gente tem que buscar nossa força no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo vai ter na vida do cristão e na vida da igreja. Mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Ele se levanta para cair. Amém, irmãos? Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade das regiões celestiais. Muitas vezes a gente fica aborrecido, magoado com o irmão, e aquilo pode ser um levante espiritual, só para gerar contenda, gerar desunião, e nós devemos orar para que estejamos protegidos disso. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito,
e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É tão lindo, né? Ele pede para nós suplicarmos por todos os nossos irmãos. Súplica por todos os santos. E o Efésios 6, 19 e 20. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer conhecido o ministério de Deus. Paulo diz, quando ele abrir a boca, ele ter confiança para fazer ser conhecido o mistério do Evangelho de Deus, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele com liberdade, como me convém falar. Então Paulo, ele quando abria a boca, era para edificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito bonito, irmão, quando eu vejo a correlação, a concordância dos versículos, porque um versículo apoia o outro e você sai mais fortalecido, seu conhecimento fica melhor. E aí eu trouxe para a gente alguns versículos que eles encontram seus parceiros para nos ajudar. Efésios 2,9 diz assim, 2, 8 e 9, Efésios: pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí em Romanos 3, 23, 24, vê o que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Jesus. Ambos os versículos enfatizam a salvação pela graça e não por mérito dos homens. Amém? Então esses dois versículos eles andam juntinhos. Em Efésios 4, versículo 4 e versículo 6 vai dizer: há um só corpo, um só Deus e Pai de todos. Aí quando você vai em 1 Coríntios 12, 12, fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, ambos os versículos, eles destacam a unidade da igreja em Jesus Cristo. Porque em Efésios 4,4 está dizendo que há um só corpo. Mas em 1 Coríntios 12, 12 está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Entendeu? Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Aí em Colossenses 3,19 tem assim: maridos, amai vossa mulher, e não a trateis com aspereza. Não é bonito? Você vai trazer uma mensagem, ou o irmão diz: fala o que Deus colocar no teu coração. Aí você pode falar, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, assim como também Cristo amou a igreja. Mas, se você colocar também Colossenses 3,19, marido, amai vossa mulher e não a trateis com aspereza, você dá mais força e mais conteúdo ao que Deus pediu para você falar. Amém? Efésios 6, 10 e 11. Fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí em 2 Coríntios 10, 4 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então Efésios 6:10 ele anda lado a lado com 2 Coríntios 10:14, falando que a nossa força, a nossa fortaleza vem do poder de Deus. Efésios 6:18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E Efésios está dizendo para a gente fazer isso, com toda oração e súplica, orando em todo tempo e no Espírito. Aí quando a gente vai em 1 Tessalonicenses 5:17, fala assim, olha, orai sem cessar. Ambos os versículos incentivam a oração
e a oração constante, vida de oração. Amém? Amém, Jesus. Efésios 6, 19 e 20. E por mim, para que eu possa falar dele com liberdade. Em Colossenses 4, 3 diz assim, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Então, tanto em Efésios 6, 19 e 20, como em Colossenses 4, 3, Paulo está pedindo por oportunidades para falar da palavra de Deus. Amém? Agora, como é que esses ensinamentos, tanta coisa que nós vimos, como é que nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa prática? Presta atenção agora, irmão, porque nós às vezes lemos o versículo e ele ficou lá. A gente não busca ele para aplicar na nossa vida. E agora nós vamos ver como aplicar os ensinamentos da carta aos Efésios em nosso dia a dia, em nossa vida. Amém? Amém. Me deu uma satisfação de alegria, assim, de conforto ver a menininha aí. Podia estar vendo televisão, na calçada, no celular. A moreninha. Amém. Bom, a carta aos Efésios, ela nos conduz para saber que nós vivemos pela graça. Reconheça, precisamos reconhecer que a salvação é pela graça de Deus, não por nossos méritos. Isso nos lembra da nossa dependência de Deus e nos ajuda a evitar o orgulho espiritual. Você ouviu falar orgulho espiritual? Você anda muito bonita, está com a Bíblia top, você está sempre dando dízimo, você se acha o porteiro do céu. Ninguém entra no céu se não passar por você. Então nada que nós fizermos vai ser suficiente para nós nos acharmos os tais. É pela graça. Amém? Amém. E isso nós aprendemos aonde? Na carta aos Efésios. Amém? Depois ele vai dizer, pastor Júnior, irmãzita, Guilherme, busca a unidade. Faça um esforço para manter a unidade na igreja e nas relações com os outros crentes. Uma frase dessa. Glória a Deus. Uma frase dessa, numa igreja com 600, 800 membros, ela bate como um impacto. Assim como bate aqui também para a gente. Veja o que ele está pedindo. Se esforce para manter a unidade, a união na igreja e nas relações com os outros crentes. Aí ele vai dizer o que nós devemos fazer, evite divisões, Glória a Deus. fofocas e ressentimentos, Glória a Deus. e esteja disposto a perdoar e reconciliar quando surgirem conflitos. Aleluia. Deus que é. Olha, se nós tivéssemos pego só esse item, tivéssemos lido ele e feito uma reflexão sobre isso e ido para casa, a gente já sairia com muito conteúdo. Vejam, faça um esforço, todos nós aqui. Nós precisamos ser acolhedores. Nós precisamos abrir os braços para receber as pessoas de uma maneira amável, fazer elas se sentirem confortáveis, que não estão sendo julgadas, prejudicadas e coisas desse Glória a tipo. Deus. Aleluia. E aqui, com o poder da palavra de Deus, a gente vai tratando ela. Meu Deus. Amém? Amém. Então ele diz, olha, faz um esforço para manter a unidade na igreja e nas relações com os outros crentes. Olha, evita divisões, grupinhos, Glória a Deus. né? Fofocas e ressentimentos. Meu
A gente tem que ter um coração resistente a ressentimento. Você sabe o que é isso? Ter o coração resistente a ressentimento. O cristão, às vezes, ele é muito sentido, ele se acha muito a cereja do bolo. Se teve um dia que ele chegou aqui e não chamaram ele para louvar, ele não vem mais. Meu Deus. Então, a vida de quem lidera, quem Deus deu a missão de puxar uma igreja, ela não é fácil. Ela não é fácil. Muitas vezes é mais fácil lidar com o meu computador, que ele é sempre aquele mesmo comportamento, mas o ser humano, Meu Deus. cada dia está com um status emocional diferente. Meu Deus, Jesus. E às vezes ele permite que você consiga perceber pelas expressões dele, ou pela rispidez ao falar, ou ele chega a ficar cantinho no lado dele, no cantinho dele não fala quase com ninguém. O ser humano é difícil de lidar. O ser humano é difícil de lidar. Amém? Amém. Então, o poder que nós precisamos ter de nos livrarmos de ressentimento, de mal entendidos, porque esse mal entendido, o Satanás trabalha muito em cima dele. Verdade, Deus. Você vê uma coisa, aos seus olhos está vendo, você está interpretando aquilo, quando a intenção, a ideia de quem está falando não tem nada a ver. Meu Deus. E aí você vai para casa baguado e não vou mais naquela igreja, e vamos para lá e vamos para cá, e já comenta com outro. Deus fiel. Nós temos que pedir a Deus força para não deixarmos sermos envolvidos por isso. Verdade. Porque isso causa muita dificuldade, tanto na família como na igreja. Depois ele vai pedir para nós imitarmos a Cristo. Procure imitar o caráter de Cristo em sua vida cotidiana. Isso inclui demonstrar amor, compaixão, perdão e humildade em suas interações com os outros. Eu não sei, porque o mundo, na verdade até eu sei, porque o mundo é tão contrário às coisas de Deus. Até agora nós não aprendemos, nós não ouvimos nada que pudesse tornar o nosso mundo pior. Nós só vimos coisas aqui para tornar a relação e o amor entre as pessoas muito mais poderoso. Mas os pais não perdem 10 minutos para mostrar da Bíblia ao filho. Às vezes a Bíblia fica como um enfeite na estante em algum lugar que seja, e aquela preciosidade, aquela grandeza, ela está lá esquecida. Mas vejam o que ele está pedindo para nós: imite o caráter de Cristo. Isso é uma coisa muito forte, porque se nós não nos esforçamos para fazer isso, estamos perdendo o nosso tempo na igreja. Meu Deus. Se nós não nos esforçamos para imitar o caráter de Cristo, nós estamos perdendo o nosso tempo na igreja. E ele diz: não faça isso só na igreja, faça na sua vida cotidiana. Meu Deus. E isso inclui demonstrar amor, compaixão, perdão e humildade. Vejam que 4 palavras fortes: amor, compaixão, perdão e humildade em suas interações com os outros. Então você percebe que Deus, ele está propondo um relacionamento maravilhoso entre as pessoas, um relacionamento maravilhoso do mundo. Ele não está dizendo aqui, não está te estimulando para nada de bens materiais, para nada de coisas fúteis, para nada de coisa que traga vaidade e arrogância. Por
Por que as pessoas têm dificuldade para compreender esse maravilhoso Evangelho? Onde Deus está querendo penetrar no meu e no teu coração, na nossa mente, para que nós façamos a diferença. Aí você consegue perceber, irmão Guilherme, você consegue perceber, pastor Júnior, qual é a diferença e o que Deus quer quando Ele diz: eu venci o mundo. Então, se havia desamor e ódio, Jesus preferiu o amor. Se havia indiferença e palavras duras, Jesus preferiu ter compaixão. Se havia ira e rancor, Jesus preferiu perdoar. E se havia arrogância, alguns querendo ser melhor que os outros, o maioral, o cabeça, Jesus preferiu a humildade. É um evangelho lindo, é um evangelho maravilhoso. Imagina se a gente decidisse esforçar e buscar ser esse tipo de pessoa na nossa família. Aí nós vamos fazer a diferença. E aí nós vamos glorificar o nome do nosso Pai Celestial, porque as pessoas vão dizer: por que Ele é tão diferente? Como é que Ele consegue ser assim? Olha, Ele é cristão. Você chega a Ele, vê o que é que Ele tem aprendido, o que é que Ele pode compartilhar contigo. Então nós podemos sim glorificar e enaltecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo com as nossas vidas. Lá na carta aos Efésios também Ele vai nos edificar, nos instruir para valorizar a família. Aplique os princípios bíblicos em seus relacionamentos familiares, como marido amando suas esposas e esposas respeitando e sendo colaborativa com seus esposos, pais criando filho com instrução e amor. Ele vai nos alertar que nós precisamos usar sim essa armadura espiritual. Esteja consciente da luta espiritual que enfrentamos e vista a armadura de Deus. Muitas vezes, um familiar, não sei porquê, a família é o laboratório da vida, acontecem situações, eventos e coisas que nos decepcionam, nos entristecem tanto. E aí, irmãos, o inimigo, ele foi lá e usou aquele teu parente, o irmão, o vizinho, o colega, ou qualquer que seja, que está descoberto, que está sem a proteção divina, usou para ir provocar aquele sentimento, aquela decepção para você. Aí veja, quando você tiver a raiva, quando você tiver um sentimento de vingança, sentimento de querer responder no mesmo tom, só que venceu foi o Satanás. A Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa. Aí o Papai do Céu diz: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Depois ele vai dizer: não devolver mal por mal. Então, assim, o diferente tem que ser, nós é que temos que ser. É por isso que Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Orem constantemente, desenvolvam a vida de oração constante. Quando eu estou falando disso, eu lembro do pastor Júnior, gostei muito de orar. Orando por si mesmo e pelos outros. Esteja atento às necessidades dos outros e interceda em favor deles. Muitas vezes você não reflete sobre o que está escutando. Veja, esteja atento às necessidades dos outros. Se você é egoísta e só fala dos seus problemas, se você não estimula, não se torna um ouvido preparado e à disposição para que um vizinho, um amigo, um familiar possa se abrir e conversar com você, como é que você vai saber as dificuldades, as frustrações e as coisas dele? Então, outra vez, a indiferença, o egoísmo vai te impedir de fazer isso. Quando você só pensa em você, quando eu só penso em mim, como é que eu vou saber
Quais são as dificuldades de Zita, minha esposa? Não tenho como. Como é que eu vou saber qual o sonho, qual é a expectativa, alguma coisa que o pastor Júnior estava e está ansioso para fazer, se nós não conversamos? Então, o diálogo é fundamental. Amém? Amém. Cresça na fé. Papai do céu não quer que nós fiquemos eternamente como iniciantes na caminhada cristã. Então ele diz: olha, você deve buscar um crescimento espiritual constante por meio do estudo da Bíblia e da participação regular na igreja e envolvendo-se em grupos de estudos bíblicos e comunhão. Veja na carta aos Efésios o que é que Paulo pediu para nós: crescermos constantemente por meio do estudo da Bíblia. Então, outra vez, nós estamos no centro da vontade de Deus. Outra vez, nós estamos fazendo o que Paulo nos orientou para fazer lá atrás, para nós estarmos crescendo constantemente e através do estudo da palavra de Deus, porque o primeiro versículo que nós lemos foi: examinar as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Haja com sabedoria. Tome decisões sábias em sua vida cotidiana, buscando a orientação de Deus em todas as áreas, desde sua finança até o seu trabalho e relacionamentos. Nós não devemos, irmãos, tomar aquela decisão pelo nosso gatilho mental, a primeira coisa que vem na nossa mente, sem submetermos a Deus. Vamos tentar fazer isso, porque quando nós não fazemos isto, é como se Deus não existisse, é como se nós não temos dependência dele, é como ele não tem plano melhor para nós. Eu decido e acabou. Às vezes lá na frente, quando dá errado, a gente ainda culpa Deus, dizendo: porque Deus deixou acontecer isto? Mas na hora que você decidiu, você não consultou. Então esse é um ensino e um alerta muito forte para as nossas vidas. Vai fazer, converse com Deus. Converse com Deus. E por último, ele pede para sermos gratos. Cultive uma atitude de gratidão, reconhecendo todas as bênçãos que Deus lhe concedeu e dando graças a Ele diariamente. Gratidão. Muitas vezes nós somos ingratos com Deus, porque nós queremos as coisas sempre do nosso jeito, a nossa maneira. Nós dissemos que Deus é o Senhor da nossa vida, mas nós queremos ser o Senhor de Deus. Nós queremos determinar o que Ele deve fazer, quando deve fazer e como deve fazer. E quando não sai desse jeito, nós ficamos meio que desanimados, desestimulados, sendo que Deus, Ele nos promete: eu tenho planos melhores para ti. E em Provérbios 3, Papai do Céu também está dizendo: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Amém? Então, oportunidade maravilhosa que Deus nos concedeu, esse manjar espiritual, nos orientando. Isso daqui, se praticado, se seguido, vai transformar a nossa vida tão mais leve. Nós vamos levar bênção e paz e harmonia nos lugares onde chegarmos. Nós poderemos ajudar outras pessoas. Aquilo que poderia se tornar um tumulto, um alvoroço, um problema maior, com a nossa atitude, o Satanás perde a força. E aí nós estamos outra vez no centro da vontade de Deus, porque Ele pede para sermos pacificadores. Amém, irmãos? Amém.
Então, olha, é um evangelho lindo, é um evangelho maravilhoso, é um evangelho onde Deus quer mudar o relacionamento, a cooperação, a colaboração, a união entre as pessoas. É isso que Jesus quer de nós. Quando Ele diz que nós somos mais que vencedores, é porque todo mundo pode estar fazendo pela contramão, mas nós vamos estar fazendo segundo a vontade dele, amém? Viver pela graça, buscar a unidade entre irmãos e igrejas, imitar a Cristo, valorizar a sua família, usar sempre as armaduras na guerra espiritual, orar constantemente, testemunhar de Cristo pela nossa maneira de viver, crescer na fé, sempre buscando mergulhar e aprender mais de Deus, agir com sabedoria, submetendo suas questões a Deus na hora de decidir e ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito e provido em nossas vidas, amém? E eu quero terminar agradecendo ao nosso Pai Celestial e que nós podemos louvar este lindo louvor. Oh meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Sua graça, meu coração que me encheu de venturas sem fim. Mas grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Eu viajei para Recife de carro e chegando lá pro lado da Bahia, por ali, aí tinha uns declives, né? Com muita curva e ladeira, né? Descendo. E aí tinha umas placas. Área muito perigosa com riscos de acidente. Reduza. E aquilo certamente que salva a vida de muitas pessoas, daqueles que lêem, aprendem e prestam atenção naquilo. Já o irmão Júnior, o pastor Júnior, ele já falou: aquele amigo que se diz teu amigo, que sabe que tu estás errado, mas deixa lá tu seguires por aquele caminho, ele não está sendo teu amigo. Meu Deus. Mas Papai do Céu, ele preocupado, porque o povo dele está se perdendo por falta de conhecimento, e ele sabendo que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, e essa verdade a gente vai conhecer através de examinarmos as Escrituras Sagradas. Ele promove esses momentos, amém? Ele promove esses momentos, e um momento desse, onde ele está mostrando as placas de perigo e mostrando o caminho a seguir, é uma coisa que nós devemos ser muito agradecidos. Glória a Deus. Às vezes não é porque arrumou um emprego para ganhar o dobro do salário, ou comprou um carro novo, mudou para uma casa melhor, mas espiritualmente está fraco. Meu Deus. E assim Deus está fortalecendo nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Justo e eterno Deus, glorioso Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Nos ajuda para que possamos estar praticando tudo isso que aprendemos. Foi um ensinamento maravilhoso que Tu liberaste para nós, Pai. A carta maravilhosa, a carta aos Efésios, conhecemos tantos tópicos importantes para a nossa vida. Nós vimos até como praticar no nosso dia a dia. Agora o que nós precisamos, Pai? Nós precisamos da força do nosso ajudador, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós que está aqui. Que Ele possa estar reinando no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, para que nós não
não possamos agir pela nossa vontade, mas sim pela vontade do Espírito Santo e vivendo o espiritual e mortificando a carne. Nos ajuda, Pai, nós te agradecemos por esse momento ímpar, esse momento especial, onde Tu derramaste o Teu amor. Nós vimos nos versículos iniciais como nosso Senhor Jesus Cristo era constantemente ensinando, e por que Ele tem essa preocupação de ensinar tanto? E nós, Pai, estamos seguindo os passos dele. Se ele ensinava, nós como igreja ensinamos também. Ajuda, Pai, nesse momento, todas aquelas pessoas que estão enfrentando os problemas espirituais, problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento na família. Ser conosco, ser com esse mundo, porque nós precisamos bastante de Ti. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.